Amém. Feche seus olhos. Faça uma oração. Fale que seu coração é terra boa para receber a boa semente do Evangelho em nome de Jesus. Pai querido, nós nessa noite declaramos que o nosso coração é terra boa, Senhor. É terra muito boa para receber a santa semente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Espírito Santo, abro o meu coração, abro a minha mente, abro o meu entendimento. Eu sou templo, sou casa, sou habitação do Altíssimo. Nós somos isso. Fomos comprados com o teu sangue, pertencemos ao Senhor. E queremos nessa noite que todo o santo propósito do Senhor se cumpra totalmente, plenamente em nossas vidas para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Queremos, Senhor, viver vida abundante que o Senhor disse que nos deu. Nós tomamos posse disso nessa noite e concordamos que nada da tua palavra se perderá em nós, mas que frutificaremos, e esse fruto vai honrar, exaltar, erguer o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus Cristo. Senhor, o teu nome seja honrado nesta noite nas nossas vidas, e que através do teu santo nome conquistemos tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas e famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar. Hoje eu vou falar sobre o poder da palavra. Sobre o poder da palavra mesmo, da Bíblia, do que está escrito. Essa palavra é poderosa, nós ouvimos muito isso, mas eu quero mostrar, através das Escrituras, como é poderosa a palavra de Deus, como ela tem o efeito nas nossas vidas e como a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se o Senhor promete, Ele cumpre. 1 Reis 8:56 diz que de todas as boas palavras ditas pelo Senhor, de todas as promessas que Ele fez a Moisés, nenhuma delas falhou, nenhuma delas deixou de se cumprir. A palavra de Deus diz em Isaías 55, 10 e 11, que assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não tornam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz, e prosperará em tudo o que a enviei. Em João capítulo 1 está escrito que o verbo se fez carne, a palavra, e ela habitou em nós, habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. E no versículo 14 do capítulo 1 diz que tudo o que foi feito por meio de Cristo, por meio dele, por meio da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Título, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não mente. Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós aprendemos então que a palavra não é só um conceito, que a palavra não é só o que está escrito, que a palavra é uma pessoa, a palavra é o verbo de Deus que se encarnou, que se tornou carne e habitou entre nós. Então a palavra é muito mais do que a escrita. A palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não mente. Deus disse muitas coisas acerca de nós, da nossa identidade, da nossa autoridade. A Bíblia diz que Deus deseja para nós um futuro de paz
e de esperança. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus, que nós fomos comprados por bom preço. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas somos do Senhor. E por sermos comprados pelo precioso sangue, e por bebermos do sangue de Cristo e comermos da sua carne na ceia, no memorial, naquele símbolo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Este templo nos abriga, mas não abriga o Espírito. O verdadeiro santuário do Espírito Santo, os santos dos santos, sou eu e você. Ele está dentro de cada um de nós. Essa é a verdade bíblica, um pouco da verdade bíblica sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre nossa autoridade. A Bíblia diz que nós recebemos autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano nenhum. Mas muitas vezes nos encontramos amedrontados, tímidos, vacilantes, medrosos, acovardados por causa das circunstâncias. Mas nós já recebemos todo o poder e toda a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é recebermos, outra coisa é crermos. Uma coisa é sabermos do que está escrito, outra coisa, bem diferente disso, é vivermos o que está escrito. Uma coisa é sabermos que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, outra coisa é experimentarmos isso, de fato, através das nossas vidas e experiências com Deus. A palavra é poderosa. Ela não volta vazia. Ela faz tudo o que apraz ao Senhor. Deus não criou nada que não tenha sido criado por meio da palavra. E para ser bem batista, deixe ler o texto, porque se não ler o texto, parece que nem começou a pregar. Então é João capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa parte é muito importante. Você entender que tudo o que foi feito por meio da palavra, inclusive nós. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora vá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Por meio de quem essa luz foi criada, meus irmãos? Jesus. Acabamos de ler isso. Gênesis 1:6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E a separação houve. Quem fez isso? Jesus. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Jesus. Versículo 14.
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, por meio de Cristo. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim foi. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E assim foi. Criados por meio da palavra, criados por meio de Jesus. O Pai cria todas as coisas por meio do Filho. E por meio do Filho, Jesus Cristo, fomos criados. Fomos separados dele por causa do pecado, mas fomos reconciliados a Deus Pai por meio do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu no nosso lugar naquela cruz. Agora entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, esse texto não está dizendo que nós somos no corpo parecidos com Deus. Não é esta a imagem. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus está falando que nós somos a imagem dele, ele está querendo dizer que nós temos o mesmo caráter que ele. Essa palavra, no grego, imagem, no hebraico, imagem, é tselen, e tselen tem melhor tradução como caráter. O que descaracteriza o homem, o que rouba a imagem de Deus no homem? O pecado. O que nos descaracterizou foi o pecado. O que roubou a imagem de Deus no homem foi o pecado. O pecado roubou a imagem de Deus. Então Deus envia o seu Filho para restaurar a imagem do homem. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conformes. Ele nos predestinou para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. O propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Mas para que Deus nos conforme à imagem do seu Filho, primeiro precisamos aceitar o senhorio de Jesus Cristo, tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Segundo, precisamos nos converter a Cristo. Eu já falei em outro culto, salvação é ato, conversão é processo. Somos salvos na hora que cremos e que Jesus Cristo é Deus e o nosso único e suficiente Salvador. Mas isso não significa que nos convertemos. A conversão não acontece no ato da salvação. A conversão acontece ao longo da nossa caminhada. A conversão é a santificação. E nós, para termos a imagem de Deus em nós, precisamos, então, converter também todas as áreas da nossa vida a Cristo. E por que eu quero falar do poder da palavra? Porque tem muitas coisas que roubaram a imagem de Deus em nós. E eu quero convidar você a olhar para a sua própria história e tentar enxergar hoje, porque Deus me deu uma direção muito certa para esse culto, sobre o poder da palavra dele, mas também o poder da palavra de outros. Porque não é só a palavra de Deus que tem o poder. A palavra dos pais tem poder sobre os filhos. A palavra de autoridades tem poder sobre os seus liderados. E a palavra pode construir, mas pode destruir. Salomão alerta, a vida e a morte estão no poder da língua. Com a mesma língua abençoamos, mas com a mesma língua amaldiçoamos. De uma mesma fonte sai água doce, mas também sai água salgada.
E eu quero que você agora comece a refletir, olhar para a sua história e procurar entender e perceber na sua caminhada que palavras também vieram sobre sua vida que roubaram a sua identidade. O que é que você ouviu que tirou de você a imagem de Deus, que deformou a sua identidade? Muitos homens aqui de pequeno ouviram que homem não chora. Ou ouviu assim, engole esse choro, menino. Quem já ouviu isso? Engole o choro. É brabo engolir o choro. Você quer chorar, mas a pessoa fala assim, engole esse choro. Aí você fala assim, ó, eu não sei como é que engole choro. É um choro para dentro. Você chora, mas para dentro. Mulheres também, que queriam falar, dizer alguma coisa, mas não encontraram espaço. Uma das coisas que nos adoece e nos rouba a imagem de Deus é quando nós alimentamos a nossa alma com lixo ou guardamos lixo dentro de nós. Hoje, há pouco, explicava para um casal que, assim como a comida é para o corpo, o pensamento é para a alma. Assim como o corpo se alimenta de comida, a alma se alimenta de pensamento. Quando você come uma comida estragada, como é que você descobre? Porque na hora que você está comendo, você fala assim, nossa, que maionese gostosa. Dá mais uma colher, irmã. Toma. Aí você come, vai embora feliz da vida, chega em casa. Amor, tem sal de fruta? Tem o epoclé? Tem alguma coisa aí? E aí te dá ânsia de vômito. Quem te avisou que essa maionese estava estragada? Não foi seu corpo? Não foi ele que começou a produzir náuseas, mal-estar e às vezes diarreia? O seu corpo está te mandando uma mensagem. Esse lixo que você comeu, ou por cima ou por baixo, ele vai sair. Sim ou não? Claro. Quem fez seu corpo? Deus. Deus o programou para expelir o que não presta. Deus programou o seu corpo para jogar fora tudo que não é bom. Quer você queira, quer não. Eu já vomitei no ônibus. Eu não queria, meus irmãos. No corredor. Quer você... Bom, você já jantou, então estou em paz. Se não jantou, jejum. Quer você queira, quer não. Passando vergonha ou não, gostando ou não. O seu corpo vai mandar sair, vai ter uma hora que você não vai conseguir segurar, aquilo vai sair. E você fala assim, dá licença, dá licença, dá licença. E todo mundo abre espaço quando você faz assim, dá licença. Abre ou não abre? As pessoas sabem o que vem. Todo mundo fala, vai na paz, vai na paz. Seu corpo sabe. Agora a sua alma também não come. Sua alma come pensamentos. E assim como os alimentos maus ou estragados podem destruir o nosso corpo, também os pensamentos ruins, experiências ruins, situações não resolvidas, elas podem destruir a nossa alma. Porque situações que não foram resolvidas, elas sempre ficam voltando. Elas são de efeito bumerangue. Você joga, daqui a pouco quem aparece de novo? Estou aqui de novo. E você pensa naquilo de novo. E enquanto você não resolver aquela situação dentro de você, você para de pensar naquilo? Não. Falta de perdão libera você ou prende você? É claro que prende. Injustiça que você sofreu. Então vamos discernir algo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado precisa ser perdoado. E injustiça precisa ser purificada. Numa situação de estupro, o estuprador, o que ele cometeu contra a vítima? Ele pecou. A mulher que sofreu estupro, pecou? É claro que não. O que ela sofreu? Uma injustiça. Mas a Bíblia diz que se ela confessar, ela será purificada da injustiça. A mulher que sofreu o abuso, se ela não perdoar o agressor,
ela não é purificada. A pessoa que sofre a injustiça, se não perdoar a pessoa que causou a injustiça, você não é purificado, sua imagem é deformada. Aquela palavra ou aquela situação roubou de você a imagem de Deus, te roubou a identidade, te roubou a vida plena, te tirou a paz, te deixou com náusea na alma, ânsia de vômito na alma, diarreia na alma. Você não está bem. Mas os pecados também precisam ser confessados. E quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é a confissão? É o vômito da alma. A alma também precisa vomitar. Tem muita gente que está com muita coisa aqui entalada, mas não tem com quem falar, não fala, não resolve, mas fica remoendo aquilo. Mas hoje é dia de todo o lixo que está dentro de nós sair para fora em nome de Jesus. Meus irmãos, isso precisa ser vomitado na cruz de Cristo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas dores, nossas feridas, nossas injustiças. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus já levou. O que isso está fazendo ainda com você? Palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida, talvez desde a infância, mas você nunca se libertou delas, elas ainda estão aí. E eu tomei o cuidado de fazer uma lista. Quem sabe algumas dessas palavras foram ditas para você. Palavras que nunca deveriam ser ouvidas por ninguém, mas que talvez algum dos irmãos tenha ouvido, e essa palavra entrou e ainda está aí. Palavras como besta, bicha, burro, cachorro, cafajeste, canalha, está meio no masculino, as mulheres põem no feminino. Capeta, carrancudo, complexado, covarde, danado, desmiolado, estúpido, fanático, imbecil, incapaz, incompetente, infeliz, intolerável, ladrão, lazarento, lerdo, levado, louco, mal cheiroso, mal cheirosa, maluco, maricas, medroso, miserável, nojento, pamonha, peste, porco, praga, prostituto, prostituta, relaxado, safado, tapado, tolo, vaca, vadia, vagabundo. Talvez você tenha ouvido alguma dessas palavras, e talvez quem tenha dito a você foram seus pais ou alguém que você gosta. E essa palavra entrou, e essa palavra ficou. Não esqueça que tudo que Deus fez, Ele fez por meio da palavra. Palavras têm poder, meus irmãos. O que pais dizem para filhos tem muito poder. Poder de construir, poder de destruir. Poder de levantar, poder de derrubar. Poder de erguer, poder de rebaixar. Poder de fazer ser corajoso, poder de tornar um covarde. Maldições que podem ter sido proferidas por mim ou para mim. Eu odeio você. Você é feio. Dane-se. Filho de uma meretriz. Vá para o inferno. Um dia eu acabo com você. O diabo que te carregue, o raio que o parta, você não vai dar em nada. Você não vai ter sucesso. Você vai viver na miséria. Você não presta. Você nunca vai casar. Você vai ver quando você casar. Você vai sofrer o que eu sofri. Você não vale nada. Você vai pagar por isso. Você vai morrer logo. Você já nasceu assim. Você não tem mais jeito. Você não é amado. Você é um fracassado. Você não será feliz. Você é um fraco. Você é um banana. E talvez algumas dessas palavras permaneceram no seu coração. E você luta dentro de você contra elas. Deixa eu fazer uma parte, um parênteses. Nem sempre palavras assim derrubam um homem ou uma mulher. Palavras como essa podem abrir uma ferida no coração da pessoa, de uma forma tal que essa ferida vai gerar uma energia
que levará essa pessoa ao topo. E assim ela vai provar para quem disse a ela que ela não consegue, ela prova que consegue, mas movida pela energia da ferida. Ela não chegou no topo porque ela tinha esse alvo de vida ou porque era a sua vocação. Ela chegou no topo para provar para aquele bando de gente ou para aquela pessoa que diz que ela nunca ia dar nada, que ela dá sim, que ela é boa sim, que ela consegue sim, aí ela pega o diploma e esfrega na cara de todo mundo. Aqui, ó. Eu não quero ser atendido por um profissional desse. Energia da ferida. A ferida pode te levar para a depressão e tornar você um nada. A ferida pode te levar para o topo. Mas quando você chega no topo, não tem mais para onde ir. Não há realização. E o vazio existencial volta. A depressão vem. E o final da vida é triste. Luta da forma errada contra aquela palavra maldita que foi lançada. A forma errada é você querer provar que você não é o que disseram que você é. A forma certa é você ir diante de Deus e retirar toda a palavra maldita que foi proferida contra você e retirar também toda a palavra maldita que você proferiu. Porque na hora que estamos nervosos, que brigamos, o que dizemos? Ou todo mundo aqui é tudo mais manso que Moisés aqui. Moisés, o homem mais manso da terra. Ele, sendo o homem mais manso da terra, ele bateu na rocha. E a rocha é Cristo. E Deus disse para ele, agora você ficou no deserto também, Moisés. Vai morrer aí também. Ah, Senhor, eu vou deixar só você olhar, mas não vai entrar. Você bateu na rocha. Ele era o homem mais manso da terra. Eu nem vou te perguntar o que você fez. Mas o Espírito Santo sabe. E você sabe. E talvez você esteja deixando também de viver coisas lindas de Deus, porque é prisioneiro e prisioneira de palavras malditas que roubaram de você sua identidade, que roubaram de você a palavra de Deus. Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida em abundância, essa palavra que vale. Jesus disse que a palavra dele não volta vazia, isso é verdade. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, isso é verdade. O que não é verdade? As outras. Mas se elas não são verdade, o que elas estão fazendo aí? Precisamos vomitá-las, meus irmãos. E vomitar e não comer o vômito, porque tem gente que vomita e come vômito. Pastor, o que é vomitar e comer o vômito? É quando você fala assim, eu perdoo fulano pelas palavras malditas que ele me disse. Aí passa um tempo, o fulano apronta de novo, você fica com raiva de novo do fulano, e tudo aquilo que você tinha perdoado, você desperdoa. Porque não é assim que a gente faz? Eu tinha te perdoado, mas agora eu te desperdoo. Porque eu estou bravo. O que você está fazendo quando está desperdoando? Comendo tudo aquilo que você já tinha? Eca, gente. Que nojo. Comer vômito. Aquilo que você perdoou, você tem que dar descarga e nunca mais olhar para trás. Porque é lixo. Mande embora da sua vida. Mas tem palavras que ecoam dentro de nós. E as palavras que ecoam de geração em geração podem ser essas. Essa é a cruz que eu carrego. Agora, são palavras que estão dentro da pessoa, já enraizou na pessoa. Esta é a cruz que eu carrego. Eu já nasci assim. Veja, já absorveu aquela palavra. Eu já nasci assim. O meu corpo é horrível. Eu não sou capaz. Nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ninguém me dá valor, nunca vou me perdoar, não vou nem tentar, nunca vou me casar, é melhor eu me separar, para mim nada dá certo, sou vítima das circunstâncias, não consigo, tenho medo, sou idiota, sou um caso perdido, sou um infeliz, um azarado, sou um desastre, sou um miserável, sou um perdedor, sou ovelha negra, só me resta morrer. Maldições em outras áreas ainda existem, palavras que ecoam dentro de nós. Quais são as palavras que ecoam dentro de nós? O que é um eco?
Um eco é quando você dá um grito num lugar que tem um ambiente que vai reverberar aquela voz, e aquela voz, ela volta. Tem gente que ainda escuta o eco de palavras malditas que foram lançadas contra elas até hoje, que dizem assim: parece que eu vi isso ontem, e isso já tem 10 anos. Está ecoando dentro de mim. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Essas palavras malditas não vieram da boca de Deus. Essas palavras malditas vieram de um coração que estava ferido. Pessoas feridas ferem. Pessoas magoadas magoam. Pessoas frustradas nos frustram. Pessoas deprimidas nos deprimem. Pessoas que não estão bem não têm condições de nos fazer bem. Precisamos ser curados para curar, transformados para transformar, cheios do Espírito Santo para abençoar. Senão, nós vamos começar a aceitar inverdades sobre nós. E aí não rompemos, não avançamos, não prosperamos e não conquistamos o que Deus tem. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a que você tome uma atitude de retirar da sua vida no mundo espiritual toda a palavra maldita que foi lançada contra você. E segundo, de você retirar no mundo espiritual toda a palavra maldita que saiu dos seus lábios. Porque nessa noite nós consagraremos os nossos lábios a Deus. E iremos declarar que dos nossos lábios sairão palavras de vida, palavras de amor, palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que aperfeiçoam, palavras que são capazes de quebrar todo o jugo do inferno, palavras que são capazes de trazer uma nova realidade espiritual, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se os nossos lábios foram inspirados pelo Espírito Santo, então essas palavras não voltarão vazias e se cumprirá a palavra profética que sair de nós. Você crê nisso? Então, só um minuto, feche seus olhos, baixe sua cabeça. E eu vou pedir ao Espírito Santo que fale com você e te mostre agora quais são as áreas, ou quais são as palavras que podem estar no seu coração que hoje você precisa ficar livre delas. Amado Espírito Santo, nós viemos aqui essa noite com o único propósito de fazer valer sobre a nossa vida somente a Tua palavra. E hoje, Senhor, nós temos vivido com tantos ruídos na nossa mente, tantos ruídos no nosso coração, de tantas palavras que foram proferidas contra nós, palavras que ainda ecoam dentro de nós. E nessa noite nós quebraremos todo o efeito espiritual dessas palavras nas nossas vidas em nome de Jesus. Mas também, Espírito Santo, nessa noite, nós também pediremos perdão ao Senhor por toda a palavra que saiu dos nossos lábios, que não fez bem a alguém. E também nós vamos retirá-las no mundo espiritual e vamos lançar sobre estas pessoas uma palavra de bênção. Porque o Senhor Jesus ensinou: abençoe quem te amaldiçoa, faça o bem a quem te faz mal, ore por quem te persegue. E o apóstolo Paulo diz: abençoais e não amaldiçoeis. Senhor, nessa noite nós queremos consagrar ao Senhor a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração. E queremos pedir ao Senhor que limpe a nossa alma de toda palavra que veio contra nós, contra o nosso futuro, contra a nossa família, contra a nossa linhagem, de qualquer boca, de qualquer pessoa. Nessa noite, nós vamos retirá-las da nossa vida, família e linhagem, e vamos declarar que sobre nossa casa e família só existe uma palavra, a Tua palavra, Senhor. Só existe uma palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, as Escrituras sobre a nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus,
nós reafirmamos que somos teus filhos. Reafirmamos que somos o sal da terra, a luz do mundo, instrumentos de justiça. Reafirmamos que somos templo do Espírito Santo, casa de Deus, a morada do Pai. Reafirmamos que somos canais da vida de Cristo, família de Deus, concidadãos dos santos, e que nós temos uma pátria que é celestial. Nós reafirmamos que a nossa vida não pertence a nós, mas ao Senhor, e que vivemos nessa vida para que se cumpra em nós e através de nós os teus santos propósitos. Reafirmamos também nesta noite que já estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos na fé no Filho de Deus, que me amou, nos amou e se entregou por nós. E nós reafirmamos que os nossos lábios são teus. E pedimos que o Senhor use a nossa boca para multiplicar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que através dos nossos lábios pessoas sejam encorajadas, vidas tenham um novo rumo a partir de palavras inspiradas que saiam dos nossos lábios, que novas realidades se criem através de palavras que venham do trono de Deus direto para os nossos lábios. Nós cremos, Senhor, que a nossa voz é humana, mas a palavra é divina. Que nós temos voz de homem, mas a palavra é tua. E nós queremos a tua palavra através de nós. É isso que te pedimos nessa noite. Nos ajude agora, Senhor, a retirar da nossa vida tudo que não é teu e a profetizar sobre a vida de outros tudo que vem da tua parte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você que recebeu uma palavra, pastor, eu recebi uma palavra dura, e isso ficou, e eu preciso agora deixá-la na cruz. Deixe o seu lugar, vamos orar, vamos fazer esse vômito da nossa alma. Você pode deixar o seu lugar e vir? Você que sofreu uma injustiça também. Pastor, sofri uma injustiça e isso é muito difícil, mas eu quero perdoar os meus agressores e liberar no mundo espiritual. Palavras que foram ditas em casa por familiares que machucaram, magoaram, causaram dor, também é hora de liberar perdão. Mas também, meus irmãos, palavras que saíram dos nossos lábios, que não foram boas, retirar essas palavras no mundo espiritual e abençoar e não amaldiçoar. Então, consagrando os nossos lábios a Deus, deixe também o seu lugar, venha e consagre os seus lábios, a sua boca a Deus, para que através de você Ele construa uma nova realidade espiritual na sua casa, na sua família, sobre a sua linhagem em nome de Jesus. Se o Espírito Santo for falando com você, você vai deixando o seu lugar e vai vindo e vai colocando diante de Deus o que o Espírito Santo mandar você colocar diante de Deus. Meus irmãos, o que acontece? O que acontece é o seguinte: quando nós ficamos com palavras ou situações não resolvidas, a nossa tendência é nós agirmos por aquilo que sentimos, decisões tomadas em cima de sentimentos. Então é assim, você pensa numa situação que não foi resolvida, você se sente humilhado, rejeitado, desprezado, frustrado, deprimido, desamparado, injustiçado, abusado, o que for. Você se sente assim. E por se sentir assim, então você toma uma decisão. Mas a decisão que você está tomando é em cima de um sentimento. Então quando nós estamos feridos com alguém, o nosso desejo, o nosso sentimento é: não se aproxime, não converse mais, não perdoe, não dê uma segunda chance. Isso é o que o sentimento manda fazer. E aí você faz assim, você pensa, você sente, e aí você age. Isso é ruim. Como é o certo? O certo é eu penso, e é claro que eu sinto, eu não vou deixar de sentir. Não sou robô, é claro que eu sinto. Mas o que eu sinto deve se submeter àquilo que eu creio. E aí eu tomo uma decisão, uma atitude em cima de valores e princípios eternos que não mudam.
Então eu penso, eu creio, eu faço. Eu não sinto vontade de perdoar, mas eu perdoo porque é o meu valor, é o meu princípio, que a palavra diz, eu vivo por ela. Eu não sinto vontade, às vezes, de abençoar quem me amaldiçoa, de orar por quem me persegue e de fazer o bem a quem me faz mal. É claro que eu não sinto vontade. Ora, quem sente? Mas eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela palavra. Então, aquilo que eu sinto tem que se dobrar diante daquilo que eu creio. Aí eu sou uma pessoa que passa credibilidade e confiança, porque a minha resposta sempre é a mesma, o meu agir é o mesmo, porque o meu agir está pautado em cima de valores e princípios eternos. Eu não sou escravo de sentimento, eu não sou escravo de desejos e paixões, eu sou escravo de Cristo Jesus. Aí sim posso dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é meu último apelo. Se ainda há um sentimento dentro de você que você precisa crucificar, por favor, crucifique-o hoje. Pise em cima desse sentimento e erga os valores e princípios de Deus eternos sobre sua vida como um trilho às veredas da justiça, por amor do nome de Deus. Amém? Então venha, se você quer crucificar um sentimento, e nós vamos fazer a oração, uma oração que eu preparei para colocar todas essas situações diante de Deus. Vamos ficar todos em pé. E quem quer crucificar um sentimento ainda, deixe o seu lugar, por favor, e venha. Porque isso fará bem para você. Entendeu? Se você crucificar esse sentimento, vai fazer bem para você. Você vai voltar para casa melhor. E o meu desejo, desde quando eu preparei essa mensagem, é que você saia daqui com uma palavra só sobre sua vida, a palavra de Deus. E que você saia daqui com um valor eterno só, o valor santo das Escrituras. Então vamos repetir essa oração. Diga assim: Pai Celestial, eu decido agora perdoar todas as pessoas que me xingaram, me amaldiçoaram, rogaram pragas contra mim, me agrediram, me maltrataram, me acusaram falsamente, me rejeitaram, roubaram ou furtaram de mim alguma coisa, me fizeram passar vergonha, abusaram de mim, me enganaram, me acusaram, me causaram prejuízos, me trataram com injustiça. Eu decido perdoar todas essas pessoas e eu retiro da minha vida, em nome de Jesus, todas essas palavras e ações malditas, e eu decido abençoar todas essas pessoas, e eu desejo para elas o bem e não o mal. Sempre que lembrar delas, irei orar por elas, para que o Senhor tenha misericórdia e as ajude, em nome de Jesus. Essa é a primeira oração. E por que quando você lembra da pessoa, você tem que orar por ela? Porque Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Se eu não orar pelo meu ofensor, a cicatriz não fecha, eu não sou curado. É por isso que quando lembrar, precisa de orar. Segunda oração, diga assim: em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor por todas as pessoas que eu xinguei, a quem amaldiçoei, a quem maltratei, de quem falei mal, a quem acusei falsamente, a quem agredi, de quem eu roubei. Roubei a paz, a alegria, a fé, o amor, a quem eu fiz passar vergonha, de quem abusei, a quem enganei, a quem causei prejuízos, a quem levei a vícios, a quem tratei com injustiça.
que cada uma dessas pessoas tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo e seja salva. E para aquelas que já faleceram, eu abençoo os seus descendentes, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor a minha mente, os meus lábios, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração e todo o meu ser. Eu sou teu, Senhor, tua propriedade exclusiva, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Agora diga assim acerca de você mesmo: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o instrumento de justiça, eu sou o dispenseiro da graça de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou concidadão dos santos, sou família de Deus, minha pátria é celestial, eu sou tudo que Jesus disse que eu sou, e eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu só ouço a voz do meu Senhor, eu só obedeço a voz do meu Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, leva-me aos vales verdejantes, às águas tranquilas, dá um refrigério para minha alma, renova as minhas forças, preenche as lacunas do meu coração. O Espírito Santo, que é o Espírito da ousadia, de poder, me capacita para ir além, para romper, para conquistar, para avançar com coragem, com ousadia, no poder do nome de Jesus. Eu recebo a tua palavra, Senhor. Eu consagro os meus lábios. Deles sairão palavras de vida, de amor, de fé, de esperança, que aperfeiçoam, que encorajam, que consolam. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.